A fé vem pelo ouvir. Agora, a leitura da Bíblia, com o pastor Rogério Postigo e a jornalista Cristiane Postigo. Vamos começar então agora a leitura do Lucas, capítulo de número 3. A pregação de João Batista. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes, tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João, a multidão que saía para ser batizada por ele: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: Temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: Que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: Quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. E chegaram também uns publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: Não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: E nós, que faremos? E ele lhes disse: A ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso salário. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João, em seu coração se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E assim, admoestando-os, muitas outras coisas também anunciava ao povo. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda esta, a de encerrar João num cárcere. Pois é, nós vemos assim que João Batista veio com a missão de levar as pessoas ao arrependimento, convocando a todos: se arrependam. Você veja que a mensagem foi bem dura, né? Mas foi direta. E não foi para o mal. Porque Deus, quando repreende, ele repreende porque ama, né? Então ele dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Porque, na verdade, muitos que queriam até se batizar não tinham tido um arrependimento. O batismo nas águas deve acontecer. Todas as pessoas que creem e recebem Jesus por Senhor de suas vidas precisam passar pelo batismo nas águas. Só que o batismo nas águas não salva. É o arrependimento que tem que acontecer antes. A gente ouve o Evangelho, se arrepende do pecado, reconhece Jesus Cristo como Salvador, aí vem o batismo nas águas. O que seria, na verdade, traduzindo, o sepultamento de uma velha natureza para que a gente possa sair das águas para viver uma nova vida com Deus. Agora, se não houve arrependimento, que vida nova vai se viver? Primeiro vem o arrependimento, para depois o batismo nas águas, que é o sepultamento desse velho homem que carregávamos, essa velha natureza que trazemos conosco desde do nascimento que tivemos dos nossos pais.
Agora, depois de nascer dos pais, nós precisamos nascer de novo, conforme ensinou Jesus em João 3, que se não nascermos de novo, não veremos e nem entraremos no reino dos céus. Porque, na verdade, todos estavam condenados por causa do pecado inicial, né, que trouxe destruição a toda a humanidade. Então, condenados todos já estavam. Jesus fala isso em João, né? Ele não veio para condenar, porque condenados todos já estavam. Ele veio para salvar. Exato. Então, a vinda de Cristo é o tempo exatamente de salvação, grande salvação. E nós ainda estamos nesse tempo da graça, nesse tempo de salvação, de dispensação de Deus em nos alcançar e nos salvar. Aqui a população, quando ouviu João Batista falando, começou a se compungir, né? Ou seja, se arrepender, se quebrantar e falar: o que a gente faz? Né? Onde nós estamos errando? Eles começaram a perguntar: o que estamos fazendo de errado? Então ele falava sobre quem tem 2 túnicas, 2 roupas, né? Ou quem tem alimentos, que divida com o outro, porque é amar o próximo como a si mesmo. Então ele estava trazendo, resgatando o princípio que Deus trouxe à humanidade de amarmos a Deus sobre tudo e amarmos ao próximo como a nós mesmos. Tanto que, quando os publicanos, os cobradores de impostos também perguntaram, eles falavam: não peça mais aquilo que está ordenado, ou seja, não cobra suborno, né? Não faz suborno, não cobra além daquilo que é o tributo, o imposto determinado. E até os soldados, né, a polícia, vamos dizer, da época, não tinha a polícia militar como tem hoje, né, na guarda municipal, mas eram os soldados que também, na época, que faziam essa ação de segurança do império. E aí eles também perguntaram: o que nós devemos fazer? E eles falaram: não maltrateis, não trata mal a ninguém, né? E nem defraudeis, ou seja, também, né, cobrar e suborno, né? Suborno, exatamente, propina. E contentai-vos com o vosso soldo, ou seja, desde a época já existia talvez essa prática, para ele estar falando isso, já existia essa prática de distorcer, né? De usar o poder, a autoridade de forma distorcida, e era necessário arrependimento para que de fato pudessem experimentar essa grande salvação que foi manifesta através de Jesus Cristo. O que me chama a atenção também, o que mostra para nós esse texto, é que as pessoas às vezes estavam fazendo coisas erradas, mas não percebiam que estavam errando, porque ele teve que apontar os erros. Olha, isso e isso vocês precisam corrigir. Talvez às vezes estamos assim, olhamos para nós e dizemos: mas espera aí, mas eu só trabalho, estudo, a minha vida de casa para o trabalho, de trabalho para casa, eu não faço nada de errado, alguém diz. Mas, como você cita, Cristiane, todos pecaram. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, por isso, todos os seres humanos precisam se arrepender, porque em pecado nos concebeu a nossa mãe, nascemos em pecado, separados de Deus, todos os seres humanos estão, até receberem a Jesus por Salvador, e aí sim, através de Jesus, terem uma reconciliação com Deus, o perdão dos seus pecados e uma nova oportunidade de recomeçar a vida na presença de Deus. A leitura da Bíblia, com o pastor Rogério Postigo e Cristiane Postigo.